E aí, galera, tá começando mais um episódio do podcast Língua de Jambu. Toda sexta-feira um convidado diferente para um bate-papo leve, descontraído, uma mistura de informação e entretenimento. E eu vou direto ao ponto porque a minha convidada de hoje, ela é dona do perfil Égua Manu e ficou conhecida depois de ter criado vídeos com resumos sobre as tretas aqui de Belém, sobre acontecimentos hoje até do Brasil, não é isso, Manu? É isso mesmo. Bem-vinda, viu? Muito obrigado. E aí, como é que surge esse nome Égua Manu? Porque ela se vende como a dona do Pará, é isso, Manu? É isso mesmo, Égua Manu, a dona do Pará, fala minhas filhas, meus filhos. E é isso, gente, desde 2014 inventei aí que eu queria ser a Égua Manu, né? Meus amigos me incentivaram. Era sempre Égua Manu, e eu falei, vai ser esse o nome então, Égua Manu. E esse A Dona do Pará vem de onde? A dona do Pará, em 2019 ali, quando eu tava começando ali, engatinhando no Instagram, eu falei, eu tenho que ter um bordão, né? Alguma coisa assim que seja impactante assim pra galera do meu perfil entrar e ver. Eu falei, dona do Pará. Agora, assim, tu ficou conhecida mesmo nos últimos 3 anos, eu posso dizer assim? Foi, com os resumos? Eu acho que foi 2022. Por aí, 2022, 2023. Tu lembra qual foi o vídeo que estourou mesmo? Eu lembro. Se eu te falar que eu lembro, menino... Te arrepende desse vídeo ou não? Não, ele foi minha salvação. Eu até agradeço quem participou dessa briga aí. Qual foi a onda? Conta aí essa treta. A onda foi que umas blogueiras viajaram com uma empresa, né? E aí teve muita onda nessa viagem, na volta da viagem. E aí, eu vou te explicar a história, como foi que aconteceu logo. Somos todo ouvidos. A briga tava acontecendo e ninguém tava entendendo nada. Os portais de fofoca postavam uma parte e tal. E aí minhas primas, no grupo da família, estavam tentando entender. Manu, me explica. E eu fiz um resumão pra elas. Olha, fulana tá brigando com fulana, tá isso aqui acontecendo, isso aqui acontecendo. E eu fiz um grande resumo pra elas, né? E o resumo ficou muito bom. Aí eu olhei e falei, tá muito bom pra não postar, né? Só que, pô, eu não posso postar com o nome, assim, da pessoa. Sim. Não posso postar, fulana disse que... Tananana, entendeu? É complicado. Falei, eu vou colocar apelido nelas. E eu saí apelidando todo mundo. Pois é, esse apelido que tu deu pra essas pessoas que se envolvem nas tretas, esses apelidos são justamente pra fugir de um processo judicial? Não? Também. Faz parte, é bom ter cuidado, né? Mas era ali pra ficar mais engraçadinho, pra fazer graça, entendeu? E pra galera ficar na curiosidade também. Quem é fulana? Quem é? Quem é essa Malévola? Quem é a Boca Rosa? Quem é a Rainha de Copas? Entendeu? Era pra galera ficar na curiosidade. Então é pra dar também esse tom de algo mais engraçado, né? Isso. E aí, conforme essas personalidades vão surgindo, as tretas vão surgindo, tu vai criando novos apelidos, novos personagens, digamos assim. Sim, tem umas que já tem os nomes marcados. Como? Mas a Malévola. A Bruna Surfistinha. E agora as novas? Ai, a gente tem que ver quem vai brigar, né? Mas essas mais recentes que tu criou, quem são? Ai, eu nem lembro mais. Mas eu acho que eu fiz uma da Boca Rosa. Rainha de Copas já é antiga. Tem muito nome, mano. Tem muito nome. Ei, Manu, vamos voltar à fita? Como foi que tu decidiu começar a criar conteúdo pra internet? Qual foi o início da Manu na internet? Cara, eu tenho 25 anos, né? E eu comecei a gravar vídeo quando eu tinha 14 anos. Todo mundo queria ser youtuber naquela época, né? Tava explodindo, todo mundo queria ser youtuber e tal. E eu já tinha vontade. E meus amigos me achavam muito engraçada. Meus amigos ali do nono ano, do ensino médio, eles me achavam muito engraçada. E eles ficavam, cria um canal no YouTube. E aí eu criei realmente e comecei a gravar vídeos pra internet. Qual era o assunto nessa época dos vídeos? Fazia vídeo de humor, vídeo reflexivo, vídeo do Pará. Eu não tinha um nicho, né? Então fazia vídeo de qualquer coisa. E aí, quando tu migra pro Instagram, porque o Instagram, apesar de hoje o Instagram ser talvez uma das principais plataformas, mas ele é muito recente nessa questão de adesão do público, não é, Manu? Sim. Eu fiquei gravando vídeo pro YouTube, só que depois eu entrei na faculdade e comecei a fazer meme pro Facebook. E era memes paraenses. E começou a explodir, a minha página começou a ganhar muitos seguidores. E eu falei,
vou colocar isso no Instagram também. E fui colocando no Instagram e fui, entendeu? Era meme, era vídeo, tu gravando? Era meme escrito. Escrito. E aí eu fui fazendo vídeo também, foi bastante legal. E aí em 2019 tu estoura com esses resumos. Não, em 2023 que 2023. foi 2023, eu acho. Os resumos. 2022, eu nem sei, menino, te falar quando foi, mas Pois foi, é, porque foi por aí. parece que depois da pandemia ficou Depois tudo da pandemia estranho, a né? gente se não bugou lembra todinho. quando às Eu vezes. só lembro da minha vida até 2024 pra frente. Ou seja, em 3 meses. Tá certo. E, Manu, qual é a tua inspiração hoje pra criar vídeo pra internet? Cara, hoje eu tento ver os vídeos do momento, né? O que tá acontecendo no mundo, assim, pra criar os vídeos. Eu não tenho, tem gente que faz tudo organizadinho, né? Hoje eu vou fazer isso, segunda-feira eu posto uma frase motivacional, na terça-feira eu dou bom dia e leio um livro. Eu sou doida. Então é assim, eu quero fazer sobre isso agora, faço e jogo, entendeu? E eu tenho ansiedade, eu quero fazer e gravar e postar logo, rápido, agora. Tu acha que tu deve ser igual eu. Se eu faço uma coisa, eu quero ver logo, porque se eu não ver, parece que já perdeu a graça. É assim contigo? É exatamente assim. Se tu tiver noção, assim, eu já gravei vídeo 2 horas da manhã e já postei 2 horas da manhã mesmo. E engajou? Engajou. Esse primeiro vídeo, inclusive, ele foi postado de madrugada. O resumo. Eu acordei e eu não tava entendendo nada, porque no meu Instagram chegava solicitação e eu ficava, meu Deus, será que eu fui cancelada? Era fechado o teu perfil? Não, era aberto. Era aberto. E aí, nesse caso, tu não tem um planejamento enquanto criadora de conteúdo. Eu deveria ter, né? Mas eu juro pras empresas que eu sou organizada. Não, eu digo assim, porque tu aproveita o que tá bombando naquele dia, né? Rolou, isso aqui é um assunto interessante, ó. No caso, esse aqui, meu marido me traiu com um vizinho quando disse que ia pegar tomate. Isso foi verdade, isso? Foi. A caixinha de pergunta que eu abri dia 1º de abril para as minhas seguidoras me contarem a pior mentira que contaram pra ela, né? E aí esse cara disse pra mulher que ia pegar tomate no vizinho. Ia pegar tomate, eu falei pra ela, mano, ele foi lá pegar tomate e tomate nele, né? tomate. Ei, Manu, já houve não sei qual palavra usar. Vamos dizer um sentido reverso, um sentido oposto. Poxa, eu fiz um vídeo assim, mas tu foste completamente atacada pelas pessoas que estavam naquele vídeo, ou pelos defensores daquela pessoa que estavam naquele vídeo. Assim, envolvendo essa galera daqui do Pará, dessas tretas que eles se envolvem. Olha, eu não lembro, não, de ninguém ter me atacado. Elas gostam. Elas gostam de você falar. As blogueiras, elas gostam. Porque se não falar, ninguém lembra, né? Então tem que dizer aquela história do falem bem, falem mal, tem que falar de mim. Então, elas nunca reclamaram pra ti, nada disso. Não que eu me lembre. E nunca houve, por exemplo, olha, Manu, tu tá usando esse apelido aqui, eu sei que esse apelido é pra mim, pode tirar. Não, nunca houve. Inclusive, tem blogueiras que usam o meu apelido, por exemplo. Teve uma vez que eu chamei uma blogueira de Bombom. E ela usa hoje o apelido como chamando as seguidoras dela. Ela fala, oi, minhas bombons, bom dia. Né? E eu super amei, assim, que ela pegou meu apelido pra ela usar, assim, pras seguidoras dela. Mas quando tu fez esse vídeo chamando ela de Bombom, tu fizeste com um tom de crítica ou não? Não. Por isso que ela pegou. Não foi em tom de crítica, então. Não é em tom de crítica. Os apelidos não são, assim, maldosos. Pois é, eu vejo que os teus vídeos, eles... Não é de fato um tom de crítica. Tu tá contando ali de uma forma mais humorada, com um pouquinho mais de acidez. A ideia dos teus vídeos, de fato, são fazer críticas ou não? Não, eu narro a fofoca, né? Eu nunca conto uma fofoca e tem gente que vem... Conta essa fofoca em primeira mão. Eu não conto fofoca. Eu narro a fofoca que já está nas páginas de fofoca, né? Do meu jeitinho. Então, nunca tem uma exclusiva... Nunca vai ter uma exclusiva dada pela Manu. Nunca é muito forte, mas eu não pretendo fazer, entendeu? Tu pretende pegar já... Eu pretendo continuar no meu estilo, narrando e fazendo as notícias aí que estão no momento. Qual é a maior dificuldade de conseguir engajar, de conseguir entregar conteúdo na internet? A maior dificuldade... Assim, depende do que a gente tá falando. Tem vídeo que engaja, tem vídeo que não engaja e é o Instagram ali. É o Instagram, ele é uma ferramenta de trabalho. Tem dia que
teu trabalho não vai bem, tem dia que teu trabalho vai otimamente. Entendeu? E como é que tu... A Isis, quando veio aqui, a Isis Vieira, ela disse assim, Andrei, o meu Instagram é o meu laboratório. Por ele eu vejo que o meu público gosta de ver, o que não gosta. Contigo é assim também? Sim, a gente sabe do que o público gosta, do que eles não gostam, o que eles vão criticar, o que eles não vão criticar. Só que assim, eu trabalho hoje com 3 redes sociais. O TikTok, o Facebook e o Instagram. Sim. Eu trabalho mais com o Instagram, que é onde eu fecho as publicidades. Mas no Facebook o meu perfil é monetizado. Então eu ganho dinheiro pelo Facebook. E no TikTok também, só que lá eu ganho quase nada. Então, os públicos são diferentes. O público do TikTok é diferente do público do Facebook, que é diferente do público do Instagram. Eu crio principalmente pro Instagram. Então, às vezes, eu sei que eu crio um conteúdo pro Instagram que no Facebook vai ser atacado. Entendeu? Sim. Qual é essa diferença de público que tu vê dessas redes sociais? Até pra quem tá assistindo a gente mesmo, que pretende começar a trabalhar com as redes sociais, ter mais ou menos um norte. Olha, o meu público no Instagram é um público mais jovem, assim, digamos, de 25 a 35 anos. A maioria é mulheres. E um posicionamento político ali mais centro, né? O meu público do Facebook depende... Depende da postagem. Depende da postagem. Mas é um público mais velho, é um público mais diverso, né? E é um público ali que, dependendo do que eu posto, quer minha cabeça. E aí no TikTok é a galera mais jovem. É a galera muito mais jovem no TikTok. Tu cria conteúdos diferentes pra cada rede ou não? É um conteúdo que vai pra todas as redes? Antigamente, eu criava conteúdo pro TikTok. Eu explodi no TikTok, eu cheguei a 200 mil seguidores, criando um tipo de conteúdo, que era um vídeo comendo. O que eu penso quando eu tô comendo turu? O que eu penso quando eu tô comendo maniçoba? E eu estourei nesse tipo de conteúdo, só que hoje eu nem posso mais gravar vídeo comendo assim, porque eu fiz bariátrica. Entendeu? Fez bariátrica? Fiz bariátrica. Sério? Sério? Tá descobrindo agora? Sério. Porque eu sempre paro pra ver os teus vídeos, os resumos, né? E o teu perfil, ele não tem publicação recente sobre bariátrica, eu tenho? Não vi. Tem 2 destaques lá no meu Instagram, Bari e Bari2. Conta pra gente então um pouquinho dessa Foi em história. 2023, né, que eu fiz a bariátrica. Agora, em março, fez 2? 2025, 2 anos. 2 anos. Então foi em 2022, que faz 3. Então, antes tu começou no TikTok com criação de vídeo comendo. Isso. E aí hoje tu não pode mais fazer por conta da bariátrica. Hoje eu me regulo, assim, não é que eu não possa fazer vídeo Sim. comendo. Eu tenho até parceiros que são restaurantes, mas a gente não pode sair comendo um pratão, assim, 3 pratões de maniçoba, por exemplo, né? Não dá. Como é que foi essa história da bariátrica? Tu decidiu... A tua saúde já estava comprometida? Sim, como é que foi? eu tava com obesidade grau 3 e eu tava com vários problemas de saúde que estavam... Eu tava quase pra levar o farelo, amigo. Essa é a verdade. Pesava quantos quilos? Eu pesava 120 quilos. E aí, eu fiz a bariátrica pelo meu plano de saúde, que cobriu tudo, né? Pra te ver que foi uma questão de saúde mesmo. Sim. O plano cobriu tudo. A necessidade, né? Sim. E foi isso. Eu tive uma ótima recuperação, foi bem tranquilo ali, a dieta líquida. Eu fiz quase um mês de dieta líquida, porque eu ansiosa, o médico falou assim, começa 3 dias antes da cirurgia. Eu ansiosa, comecei 5 dias antes da cirurgia. E aí mais uns E dias de aí foi recuperação. mais uns dias de recuperação, né? E eu fiz quase um mês aí de dieta líquida, depois dieta pastosa, até comer normal. E aí tu conseguiu perder quantos quilos? Amigo, eu cheguei em 75 quilos. Nossa. 50 quilos. 50 quilos, basicamente. E hoje, o que mudou na tua vida depois da bariátrica? Eu engordei uns quilinhos, mas eu já tô perdendo, né? Já tô me tratando com uma médica, com endócrino, nutricionista. Tudo pra gente não voltar a ser o que a gente era, né? Mas por causa da ansiedade, eu tenho muita compulsão alimentar, então é uma coisa que a gente tem que sempre que estar tratando, principalmente a mente. Então, nesse caso, o teu excesso de peso, ele vem puxado pelo teu psicológico. Sim. Caramba, isso pesa, né, mano? Porque às vezes tu até nem tá com vontade de comer, mas... Quero comer. É o desejo mesmo, não é a vontade, assim, de necessidade. Não é necessidade, é o desejo. Entendi. E aí, pra quem tá assistindo também, é bom perceber
quando você precisa parar, perder uns quilos, voltar um Sim. pouco. Eu acho que pra ti, enquanto influenciadora, é importante falar disso, né? Sim, eu me pesei, eu acho que foi mês passado, eu tava com 80 quilos, eu falei, entrei em desespero, eu falei, engordei 5 quilos. Não pode. E aí fui atrás de médico, já tô atrás da academia, fui atrás de personal, já tô atrás de tudinho pra voltar com tudo, entendeu? Marcas que quiserem fazer parceria. Marcas que quiserem fazer parceria, bora lá. Estamos abertos pra... Ei, Manu, agora, assim, como é? Porque muita gente tem uma dúvida. Quando eu faço bariátrica, eu sinto menos fome ou eu até sinto a mesma fome, mas eu não consigo comer como eu comia antes? O que tu sentiu de diferente no teu corpo? Olha, nos primeiros meses tu não sente fome nenhuma. Porque na hora que eles cortam lá, eles coisam o hormônio lá, babado. Tu não sente fome nenhuma. Eu, pelo menos, não sentia fome nenhuma. Tu sente vontade de comer. Mas fome tu não sente. Então, pra mim, foi até tranquilo os primeiros meses. Só que depois, o teu organismo vai voltando ao normal. Tu vai voltar a produzir o hormônio da fome lá, babado. Então, tu vai voltar a sentir fome, sim. Tu tem que se controlar pro resto da vida. A gente não pode comer com olho, né? A gente tem que comer aquilo que cabe na nossa barriguinha, que agora é um estômagozinho. Reduz o estômago, né? Reduz o estômago. É de fato aquilo que os médicos dizem, não é você fazer uma dieta, é você fazer uma reeducação alimentar, começar a Exatamente. comer menos, é isso? E tu conseguiu fazer isso? Consegui, sim. Mas não é difícil pra quem é blogueira, pra quem é criadora de conteúdo, que é chamada pra fazer publi em restaurante, isso não pesa? Assim, teve um ano, eu acho que foi 2023, que em 3 meses, assim, uns 20 restaurantes me chamaram. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E foi naquele boom dos resumos? Não, foi depois. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu ia. E aí teve uma hora que eu falei, não, mas eu tô fazendo academia e tal, então eu posso, né? Sim. Porque eu tava me matando na academia todo dia, Pelo então... amor de Deus, né? E o resto da alimentação toda regulada, só... Hoje eu não faço mais isso, hoje eu tento... tem 2 restaurantes no mês, 1 restaurante no mês, dependendo da... Como é que é feita, como é que são feitas essas publis com vocês, por exemplo? Tu tens que provar o cardápio todo, tem que gravar o cardápio todo, como é? Olha, depende do restaurante, mas eu nunca provei o cardápio todo de nenhum local, não. Não tem condições. Não tem condições. Mas tu leva alguém contigo pra ajudar? Sim, eu levo. Tipo assim, hamburgueria. Já aconteceu de mandarem 4 hambúrgueres. Eu sempre digo pra me mandarem os carro-chefes da casa. Sim. Né? Pra gente dar destaque pra aquilo que a casa mais vende. Então, às vezes, eu vou com minhas primas, minha mãe, minha irmã. Sim. Entendeu? E aí é isso. E minha filmmaker, claro, que aproveita. Como é que é essa relação da tua família com a questão de ser influenciadora digital? Porque, de certa forma, você acaba expondo o dia a dia e, às vezes, as pessoas vão ali junto. Eles gostam, como é? Eles sempre me apoiaram desde o início, né? A minha primeira ring light, minha família que me deu. Se uniram pra me dar uma ring light. O meu LED hoje, eu tenho uma luz de LED. Parece Star Wars. Sim. Eles também que se uniram e me deram. O que eles não gostam muito é de gravar vídeo comigo, mas eu obrigo eles. Não come um hambúrguer quando chega, então tem que gravar também. Tem que gravar também, né? Não tem muita escolha. Não tem muita escolha. Manu, como é esse meio, por exemplo, dos influenciadores? Porque eu lembro que teve um dia que tu até fez um vídeo que tu falou assim, fulano poderia postar tal coisa... Ao invés de só postar a plataforma de jogo, poderia falar sobre assunto X com seus influenciadores, que isso é muito importante. Existe uma rivalidade entre alguns influenciadores sobre conteúdo ou não? Amigo, eu não tenho rivalidade com ninguém, não. Eu falo que a minha única inimiga sou eu, que eu tenho que me superar todo dia. Mas quando houve essa publicação, eu não lembro qual era a pauta que estavam debatendo. Eu não lembro também qual era, mas tu sabe qual é o encaminhamento publicação. do assunto. Era uma publicação em que tu cobrava um posicionamento do teu dos influenciadores referente a um assunto que estava sendo discutido. Eu acho que era da escala 6... 6 por 1. 6 por 1, acho que era isso. E aí eu lembro que tu falou, ao invés de só divulgar Tigrinho, só divulgar as plataformas, poderiam debater sobre a escala 6 por 1. Tu achas que hoje... Existe influenciador que deixa de prestar um serviço e só, de fato, tá ali divulgando o jogo? Tu acha que isso pesa? Amigo, eu acho que a gente tem que falar de coisas que hoje eu já não ligo mais tanto assim. Deixa o pessoal postar sobre o que eles quiserem. Deixa.
Mas na tua visão, enquanto influenciadora, tu acha que é importante esses posicionamentos? Eu acho que sim. Por quê? Porque a gente tá ali, né? Eu falo que eu sou humorista, e aí é até complicado falar que eu sou formadora de opiniões, porque eu não acho que eu sou formadora de opinião, que alguém vai formar uma opinião sobre algo que eu falei. Mas eu acho que é importante a gente debater o que tá sendo comentado ali na hora. Tu tem quase 100 mil seguidores, são quase 100 mil pessoas que te seguem. Sim. E que gostam do que tu coloca, então de certa Quase forma... 100 mil é forte, que ainda tá em 91. Quase 100. De 50 mil pra 100 mil, 90 é perto. Quase 100 mil. Tu tens quase 100 mil seguidores, então é importante se ver. Ó, 94, mano. É do Instagram? Isso é, né? É aqui, ó, 94 mil. É, não, 94, eu acho que tá 91. Não sei de agora. Deixa eu ver, vamos ver aqui no celular pra ver se abre certo. Então, assim, tu tens... tá trocado aí, é 91.400. E aqui tá aparecendo 94.1. 91.4. Então, assim, mano, mas de certa forma, enquanto influenciador, tu tens essa noção de que debater alguns assuntos são fundamentais, Sim. né? E tem dois assuntos, esses dois primeiros vídeos aqui, são os assuntos que eu acho mais... Eles estão fixados, inclusive, no meu perfil, dá pra te ver o fixadozinho aqui, que são os assuntos que eu mais tento debater com a galera, que é ansiedade e depressão. Bora falar sobre isso, então, porque Bora. tu tens diagnóstico, né? Isso. Então não é um assunto que tu faz pra só ganhar engajamento, não é isso? Brincadeirinha, não. Faz parte da tua Realmente, vida mesmo, faz né? parte da minha vida. Como é que é? Tu tens um diagnóstico, tu recebe esse diagnóstico como e quando? Eu recebi esse diagnóstico em 2019, né? Eu tava meio piradinha da cabeça, eu fui... Resumidamente, eu fui no médico e, por alguns meses de tratamento, me diagnosticou com ansiedade, depressão e crise do pânico. Crise do pânico eu não tenho mais episódios, né? Graças a Deus, nunca mais tive episódios. Mas ansiedade e depressão crônica também. Como é que é a tua vida convivendo com essas duas... com essas duas doenças, porque são duas doenças, né? E que você precisa tomar medicamento. Eu vi que tu postou um dia desses que tu precisou gastar R$500 com remédio. Essa semana mesmo, uma facada, tu é doido. É por ué. mês, é? É por mês. Então, além de Se fosse por semana, mano. Já tava no CAPS, internada. Mas assim, mano, tu acha graça e tal, mas é muito pesado, acaba sendo pesado, É né? muito pesado. É muito complicado, mas é uma coisa que a gente tem que conviver. Né? Não adianta fingir que não tá ali, que ela não existe. A gente vai ter que viver com isso pro resto da vida e tá tudo bem. Vida que segue. Bora tomar os remedinhos, bora pra terapia, bora fazer o que tem que ser feito. Fechar os olhos pra essas doenças, às vezes é até pior do que você, muitas vezes, não tomar um remédio naquele dia, porque você tá Isso. fingindo que aquilo não existe, né? Sim. Tu fechou em algum momento os olhos pra essa doença? Amigo, não é que eu fechei os olhos. Teve uma época que eu achava que eu tinha tomado remédio, né? Aquela época que a gente acha que tomou remédio, ficou bem e se curou. E aí eu, por conta própria, parei de tomar o remédio. Fiquei... Entrei em depressão, né? Porque eu não sabia que se eu parasse de tomar o remédio, aquilo ia voltar. Então eu hoje faço o tratamento adequado, faço o acompanhamento certinho todo mês. O que mudou na tua vida depois do diagnóstico? Tudo. Porque hoje eu me entendo mais. Qual foi o momento, assim, de crise pra ti? De tu não saber pra onde tu ia e que foi, assim, essencial pra tu procurar ajuda psicológica, ajuda médica? Em 2019 eu tive... Foi em 2019 eu tive um problema de saúde e acabei indo no médico por conta desse problema e descobrindo, né? Eu tive que fazer acompanhamento com psiquiatra e psicólogo e acabei descobrindo a depressão e a ansiedade, porque eu não sabia, eu me sentia triste do nada e eu não sabia o que era. Então foi assim que eu descobri. Até é bacana tu falar isso, porque, por exemplo, pra quem tá assistindo, às vezes tá com alguém assim em casa, ou a pessoa mesma tá se sentindo desse jeito, o que tu sentia que deu aquele start? Não, calma, tem alguma coisa errada comigo. Cara, eu me sentia... Eu queria desviver, amiga. E eu não entendia, entendeu? O que seria desviver? Morrer. Mas assim, tu queria morrer ou era morrer de fato, ou tu não via mais sentido nas coisas? Eu não tu... via sentido na vida e eu realmente queria morrer. Chegou a tentar suicídio? Infelizmente, eu tentei suicídio já. Uma vez? Uma vez.
Não tá bom não, uma vez? Isso antes do tratamento? Não, foi depois. Depois do tratamento. Então, mas hoje como é que hoje já te considera conseguiu equilibrar? Hoje eu tô controlada. Depende do dia. Hoje depende do dia. Comprei meus remedinhos semana passada, me contratem, pois eu tenho que comprar mês que vem de novo. Mas qual é a tua dica, Manu, por exemplo? Às vezes a gente tem alguém que tá do nosso lado e a gente não percebe a mudança naquela pessoa, ou até acha que aquela pessoa tá um pouco mais triste, mas que vai passar. Qual é a tua dica pra quem tá em casa, pra quem tá assistindo a gente, pra observar, pra tentar ajudar quem pode estar passando por um problema de depressão? Tem gente que diz que a pessoa que fala que vai se matar nunca vai se matar. Eu acho que é mentira, porque eu acho que a pessoa dá vários sinais. E a gente tem que estar atento a esses sinais, a essa fala de, eu não vejo sentido na vida. Tu falava isso? Eu falava, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Ou então a pessoa às vezes vai se despedindo. Então a gente tem que estar atento, né? Uma pessoa se despedindo ali, te dando, às vezes, um presente que ela gosta muito, né? Eu vi um vídeo uma vez de um rapaz que dava um chapéu pro outro. E era o chapéu preferido dele e ele não entendeu por que ele deu o chapéu pra ele. E ele, infelizmente, se matou. Então isso tá entre ele os sinais. Entre os sinais. A gente tem que estar atento a tudo. As pessoas que a gente ama, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Tu te importa de falar como é que foi essa tua tentativa de suicídio? Tua família sabe? Sabe, eles me levaram pro HC na época. Foi, mas como é que foi? Eu não gosto de falar porque eu acho que eu tô dando dicas de como fazer, entendeu? Entendi. Então foi só foi com medicamento, então? Foi. Entendi. E isso também, essa questão desses problemas psicológicos, a partir dele tu começou a escrever um livro, como é que foi? Foi. Na verdade, eu escrevo poesia desde novinha. E eu escrevia muito, pra te ter noção, eu tive um namoradinho que eu tenho uma caixa de sapato, berinjela, que ela é verde e roxa, amigo, tem umas 100 cartas pra ele, assim, de quando eu tinha 13 anos, 12 anos. Então, eu sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi. E aí, nos últimos tempos, eu tenho escrito muito, principalmente de madrugada, né? Eu acho que ali, desde o ano passado, tenho escrito muito. E aí, acabei juntando tudo e escrevi um livro. Fala pra gente, o livro que tu lançou essa semana, não foi? Isso. Fala pra gente, então, o nome do livro tá aí a capa. Eu finjo que não sei, mas eu sei e todo mundo sabe. Esse livro, ele nasceu de noites mal dormidas, né? E ele é um pouco, né, do que a gente veio conversando sobre depressão, ansiedade. Porque às vezes a gente tá com um problema e a gente ignora ele, né? Seja depressão, ansiedade, relacionamento. Eu falo da minha sexualidade também. Eu falo de saudades de quem se foi, que a minha avó se foi, infelizmente. E eu falo dela também. Então eu falo de tudo que a gente finge que não existe, mas que tá ali acontecendo na nossa vida, né? Que às vezes é mais difícil fingir que não existe, né? E é mais difícil fingir que... É mais fácil, na verdade, fingir que É mais fácil, na verdade, fingir que não existe, porque é mais difícil a gente... É mais cômodo, né? E aí, quais são os trechos que pra ti são mais marcantes, assim? O trecho da minha avó, eu acho que foi o mais dolorido de escrever. Por quê? O que tu fala nele? Porque eu falo dela e da saudade que eu sinto dela, né? Faz 7 anos que a minha avó se foi, eu acredito. 8 anos já faz esse ano. E eu sinto muito saudade dela. Mas esse livro, eles são relatos, são poesia, são reflexões? É um livro de poesia, não é de autoajuda, viu? Que eu não quero ajudar ninguém, eu não tô aqui pra pelo amor de Deus. Hoje não tem frase motivacional. Hoje não tem frase motivacional, tá? Não, nada de coach. É autorreflexível, eu acho que é um pouco de autoconhecimento, né? Pra você se enxergar ali. E aí... Tu fala também sobre sexualidade. O que tu fala de sexualidade? Vai ter que ler o livro pra saber. Mas é tabu ou não? Não é tabu. Não é tabu? Não é tabu. São quantas páginas? São 39 páginas. Depois eu falei assim, eu podia ter sido 40, né? Esse 39 tá me incomodando. Esse número aberto. Por que não 40? Colocava uma dedicatória, pronto, fechou 40. E como é que faz pra ter acesso ao teu livro? Entre em contato comigo, @egomanu, que eu te mando. O livro é um e-book. É um livro digital, tá? Você entra em contato comigo e eu te vendo, tá? R$25 apenas. Oh, não dá nem um litro de açaí.
Não precisa nem mais chorar. barato que 1 litro de açaí. Por que tu fala assim, Manu? Não é um livro de autoajuda, então eu não quero ajudar ninguém. Porque tu percebe que tem muita gente hoje que se vende como esses caras que vão eu não ajudar sou coach, eu não sou o Pablo Marçal, eu não quero ajudar ninguém, eu não sou do Legendários, tá? Que você tem que pagar 80 mil pra ir. Subir a montanha. Subir a montanha e voltar. Não sou isso. Então eu quero te ajudar com reflexões que eu tive sobre a minha vida. Que a partir dali a pessoa perceba algo, as né? suas próprias conclusões. Tu achas que hoje existe muita gente se aproveitando dessa influência na internet pra enganar os outros com uma espécie de autoajuda? Sim. As pessoas pegam na fraqueza dos outros pra se melhorar ali, Se né? beneficiar, Se beneficiar. E, Manu, ainda falando do teu livro, tu pretende lançar um segundo capítulo? Calma que eu tô no primeiro ainda. Eu penso muito à frente. Esse livro, ele nasceu na doida, assim, porque eu já tinha todas as poesias. E aí, há umas 2 semanas atrás, eu falei assim, eu acho que dá pra fazer um livro disso. E aí, eu fui juntando tudo no Canva, tu sabe o que é o Canva, né? Sim. Pra quem não sabe, o Canva, ele é um produtor de imagens, né? E edição de textos e tal. E eu fui botando tudo no Canva. Essa capa aqui, eu mesma que fiz a capa, né? Peguei um modelo lá que tinha e fui ajeitando da forma que eu queria. E coloquei tudo no Canva, só que eu falei assim, cara, alguém tem que formatar isso pra mim, que eu não sei mexer. Eu só sei até aqui. Eu só sei até onde escreve, depois não dá mais. E aí, falei com um amigo. E nisso eu já tava falando nos meus grupos. Galera, escrevi um livro e tal, tá tudo certo. E aí, mandei pra um amigo assim, ei, eu escrevi um negócio aqui no Canva. E aí, eu queria que tu formatasse pra mim. Do nada. Absolutamente do nada. 8 horas da manhã, ele acordando. O cara achando que era um documento. Não, é um livro. Não. Só isso. E ele é muito... o Natan, eu quero até agradecer muito ele aqui, porque ele editou todo esse livro, erros, palavras erradas, os trechos, tava tudo na doida, tava tudo em formato... Como é? Sabe o formato que fica as palavras tudo no meio? Eu sei. Ô, mana, nem me fala que quando eu fui fazer meu As palavras estavam todas eu assim. Eu sou péssimo com isso. E ele que editou tudo, então muito obrigado, irmão, por tudo que tu fez. E aí, quando tu escreveu na doida e Foi. tal... E aí, mandei pra ele e falei, mano, tem como tu editar esse documento aqui pra mim e tal? Se precisar pagar, eu te pago, mas, pelo amor de Deus, aí, na amizade. Aí ele falou, tá bom, eu vou fazer, mas daqui a uma semana eu te entrego. Eu falei, não, tu não tá entendendo. Eu quero lançar agora, vai ter eu escrevi um livro, né? Aí eu falei pra ele, é o seguinte, mano, esse é um livro que eu escrevi e eu já tô vendendo ele, eu já anunciei aqui no grupo, eu já falei pra galera que eu vou lançar uma coisa. Então tu tem que fazer isso agora. Já teve uma adesão bacana dele? Já vendemos mais de 50 livros. Nossa. Eu vi que tu tava postando um dia desses no teu stories, se eu não me engano, um feedback da galera no status e tal, e até na linha de transmissão. De certa forma, o que tu tens ouvido dessas pessoas pelo que tu escreveu, isso te deixa satisfeita? Sim. A galera tem gostado muito, a galera tem se identificado muito, né? E é bom saber que uma parte de mim também é uma parte deles. E perceber que os problemas não são individuais apenas, né? A gente não precisa fingir que não existe. Porque ele existe, ele tá ali. Agora, Manu, pra uma pessoa que tem depressão e ansiedade, não é mais difícil ainda viver nesse meio da internet? Um meio em que todo mundo tem uma opinião muito... Todo mundo se acha o juiz da internet. É mais difícil? É, um pouco mais difícil. A gente tem que ter cabeça, tem que ter mentalidade pra lidar com a internet. A internet já te despertou gatilhos ou fez tu perceber que talvez tu poderia ter evoluído mais no teu tratamento? Olha, eu nunca parei pra pensar nisso. Oh, meu Deus, já tô eu criando um problema aqui. Gatilho, acabou de me dar. Cara, eu não tinha até agora, mas eu tô saindo daqui. Eu não tinha até agora, mas saindo daqui eu vou desativar meu Instagram e... Não, mas sem brincadeira, tu já houve em algum momento uma percepção de... Caramba, isso não... Talvez a internet nesse momento aqui não me ajudou. Porque a gente sabe que as pessoas são muito cruéis, né? Eu sempre falo que a gente não tem que se importar com o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem no Instagram, no Facebook. Às vezes eu sei que chega e entra na gente, mas a gente não pode ficar com aquilo no coração.
Senão, mona, tu vai levar o farelo e vai ficar com o psicológico destruído. Tu tem que fazer o vídeo pra ti. Se o vídeo te agradar, pronto. Se não agradar, não posta. Mas o meu vídeo, ele é pra mim, né? Eu sempre falo no meu Instagram, eu falo do que eu quero, não é do que vocês querem. Não é assim também, né? Então, eu falo do que eu quero. Eu tento filtrar, assim, mais as mensagens. Por exemplo, tem vezes que eu compartilho no Facebook que eu sou muito atacada. Aí, às vezes, eu entro lá só pra zoar, fico rindo da cara de um de outro, entendeu? Mas a gente tem que saber filtrar os comentários. E já houve algum comentário que, mesmo sabendo filtrar, em algum momento tu disse, égua, essa doeu? Alguma coisa que te machucou ou que te deixou com muita raiva, por exemplo? Não que tenha doído, porque eu já esperava, né? Mas na época da eleição de 2022, de presidência... Que cenário. Eu sofri ali racismo e LGBTfobia. Sério? Sério. O que eles disseram pra ti? Foi assim, tu tava defendendo... Eu não lembro exatamente qual vídeo que foi que eu fiz. Mas me chamaram de preta escrota, sapatão imunda. Mana, foi o fim. Mas a gente não pode deixar entrar também, né? Sim. É uma coisa que a gente tem que filtrar ali. E falando de política... Às vezes, tu és abertamente contra Bolsonaro, né? Eu não sei se contra a direita, mas pelo menos contra o Bolsonaro. Eu vejo que tu faz uns vídeos ali. Porque às vezes você não gosta daquela figura, não é do movimento como um todo, né? Qualquer extremismo não é bom. Eu costumo falar isso. Antes da gente entrar na política, falando de extremismo, às vezes a gente tem hoje muita gente que levanta a bandeira tal e quer enfiar aquela bandeira goela abaixo. Tu achas que isso é complicado? É complicado. Qualquer extremismo... de qualquer coisa, né? Por exemplo, comida. Se for pro extremo ali, vai... Como a gente já falou da bariátrica, qualquer extremismo não é bom, vai ser ruim pra ti. E sobre esses vídeos que tu posta, às vezes, criticando o Bolsonaro, e às vezes é uma crítica, gente, tão besta assim que ela tá comentando o que todo mundo falou. Da última vez eu comentei o inglês dele, que ele não sabia o verbo to be, menina, me xingaram de tudo. And ice cream. Então, assim... isso foi motivo pra todo mundo te xingar? É motivo de muito xingamento no Facebook. No Instagram, não tanto. No Instagram, eu tenho seguidores que são bolsonaristas, que me seguem, que gostam de mim. Mas, tipo, tu não tem noção. Eu tenho um seguidor que foi pra frente do quartel e que gosta de mim, que ri com meus vídeos. Foi aquele do print que falou assim, eu estive na frente do quartel, em 2026 eu estarei... Gente, foi isso? Sim, eu também tenho... Eu tenho seguidores que são bolsonaristas e que gostam, né? Eu acho que tudo depende do perfil da pessoa. Tem pessoas que estão na internet pra atacar, né? E tem pessoas que não, que já estão ali pra curtir, pra ser, né, uma rede social, pra te tirar um pouco do mundo, pra te rir um pouco. Mas eu acho que depende muito do perfil da pessoa. Ser contra os posicionamentos do Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro, também não significa que você é a favor de tudo que o Lula faz e fala, Exatamente. Né? Não. E isso também é motivo para as pessoas... Eu fiz um vídeo criticando o Lula no início do ano. Não foi nenhuma crítica, foi uma fala que ele fez e eu fiz um vídeo ali, né, do meu jeitinho, narrando do que ele falou. E recebi uma enxurrada de crítica também. Né, mas é isso. A gente... Críticas tipo... Que eu era Bolsonaro, que agora que era pra eu ir... que eu vivo no capitalismo, que eu tinha que aproveitar que eu tinha que ir tentar o comunismo, esse tipo de coisa. Caramba. Então, assim, a gente ainda vive ainda existe toda essa questão da polarização, né? Que pra quem tá criando conteúdo tem que ter até esse cuidado... Ou simplesmente não tenho cuidado, vou postar como eu quiser, mas tem que ter a cabeça forte. Tem que ter a cabeça forte. Tem um influenciador que chegou comigo e falou assim, olha, tu me ajudou muito e eu quero falar que eu te admiro e agora eu vou começar a gravar sobre política. Eu falei, olha, cuidado que tu não sabe onde tu tá se metendo. Mas tu já te arrependeu em fazer algum vídeo sobre política? Não. Tu achas que não é pra tanto também? Não, deixa pra lá. E... Quando a gente fala de política, a gente tem também a Manu que fez campanha pro atual prefeito. Isso. Houve críticas por parte dos teus seguidores? Sempre tem, né, amigo? Mas aí, queria dizer que eu acompanho o Igor desde quando ele foi deputado, né? Fiz a campanha dele também pra deputado. E aí a gente veio agora com a campanha pra prefeito.
muito feliz com o resultado, mas votei nele, inclusive fiz a campanha porque já ia votar nele, entendeu? Então, muito feliz aí com o resultado disso. Então não foi só uma questão porque você foi paga pra fazer aquela publicidade, não é isso? Não. Você de fato acreditava no que ele, Sim. no que ele tava Desde vendendo. deputado, eu lembro que a minha prima me incentivou a votar nele, porque ele era pelos cãezinhos e a minha prima tem 2 cachorros que eram abandonados e ela adotou e tal. Ela falou, olha, conhece o Igor e tal. E foi aí que eu comecei a seguir ele e veio daí as ideias. Tu achas que um digital influencer, um influenciador, ele, pelo fato dele ser criador de conteúdo ali, dele falar de humor, que ele não pode fazer uma campanha? Eu acho que não. Gente, façam o que vocês quiserem. Só não tirem minha paz. Só não enche o saco. Só não me perturbem. Pois é, porque às vezes as pessoas, como eu digo na internet, parece que todo mundo é juiz e existe uma cobrança muito forte, né? Não, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, ou tu tens que fazer isso, tem que fazer aquilo. É complicado isso, mano, no teu ponto de vista, porque meio que os seguidores querem ditar o que você tem que fazer? Eu sempre digo pros meus seguidores que o meu Instagram é uma monarquia e a rainha sou eu. A dona do Pará. A dona do Pará e a dona do meu Instagram também. Então, eles não podem ditar aquilo que eu devo ou que eu quero falar. Quem faz isso sou eu. A gente também vive num período da cultura do cancelamento. É difícil isso pra ti também? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que a gente tem que saber lidar. Tudo é uma questão de tu saber levar com jeitinho. Porque muita gente vai te cancelar, mas muita gente vai gostar de ti também. Né? Eu ia vir com uma camisa do Neymar hoje. Aí eu falei, é melhor não, né? É melhor não, né? Vai que... Vai que... Tá, mas por que a Manu não pode gostar do Neymar? É porque eu tô solteira. Aí vai que o pessoal pensa que eu tô com uma camisa do Neymar, eu vou ficar com uma mulher que eu vou trair ela, entendeu? Como é a questão da tua sexualidade? Todo mundo aceita de boa? Olha... Porque tu fala abertamente, né? É sobre a minha família? No geral. Seguidores, família. Se bem que eu acho que com tem que seguidores tu aceitar não te nada. importa Eles não nada, tem que né? aceitar nada. Mas assim, a família, como é que é a tua relação com a família? Eles me respeitam. Há um respeito, isso Há um aí. respeito. E dos seguidores, já houve alguém que tentou colocar o dedo ali porque... Ah, mas eu acho que tu não pode, porque vai contra a Bíblia, contra... Sim, tem. Mas acontece também, né? Pra ti, então, isso não é um problema em falar, em alguém perguntar nada disso? Não. Eu não acredito que uma pessoa vá pro inferno porque ama uma pessoa do mesmo sexo. Então, se a pessoa acha, tudo bem. É um achar dela, é o que ela acredita. Eu não acredito nisso. Tu achas que... Até porque não é uma escolha, né? Você nasce. A gente nasce sim. Então, pra ti, tu tá de boa e acha que isso de... Você vai pro inferno, você tem que fazer assim, senão você vai ser castigada. O pessoal quer muito ser Deus, né? Hoje em dia. Não só o juiz da internet. Eles querem ser Deus e ditar quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Eu não acho. Pra ti, então, não tem problema nenhum. Se eu for pro inferno, vai ser por outras coisas. Fiquei com medo agora. Ei, Manu, e a questão também... Recentemente, tu disseste que voltou pro teatro, né? Como é essa tua relação com a arte? Eu fazia teatro, eu fiz 2 anos na Casa de Arte Thiago de Pinho, fiz algumas montagens por lá. E agora, esse ano, retornamos e já retornamos com sucesso da casa, né? Que foi o Curtiço. E eu estive lá participando. Foi bem legal, né? No final desse semestre, vamos apresentar o Alto da Compadecida. Tu me disseste, não, eu não me considero atriz, eu sou uma aluna de teatro. Sou uma mera estudante de teatro e eu ainda peço pra ser figurante. Se eu pudesse ser o vento só passando ali por trás, Mas por quê? Amigo, eu faço teatro pra me liberar, assim, nas aulas, pra me libertar, pra ter mais desenvoltura no meu trabalho. Meu sentimento não é de querer ser atriz, entendeu? Eu faço teatro pra ele me ajudar. Mas, sei lá, talvez futuramente tu te vê como a protagonista de uma peça? Olha! Ou quer ficar ali no vento mesmo? Quem sabe, né? Quem sabe? Mas o teatro, ele te ajuda com a questão da depressão? Ajuda da muito. ansiedade? Muito, 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 muito. Isso ajuda E eu bastante. aconselho as pessoas a fazerem teatro, principalmente lá na Casa de Arte Thiago de Pinho. Se você quiser fazer uma aula experimental, você pode ir lá falar que quer fazer uma aula experimental.
pretende fazer um curso de ensino superior, talvez, de teatro? Ou... Não, menino. Não, e eu sou formada. Não chega nesse ponto. Não chega nesse ponto, não. Tu és formada em quê, mano? Eu sou formada em administração pela UFPA. Tu atua, já atuou? Amigo, eu trabalho com marketing diretamente, né? Que é uma das áreas da administração. Sim. Então eu considero que eu trabalho na minha área. É porque tu administra o teu perfil, que tu Sim. ganha, então... Eu sou microempreendedora, eu sou MEI. A Égua Manu é uma empresa. É uma empresa. Hoje, então, a Égua Manu, ela tem outros funcionários ou você faz tudo? Não, você eu cria... faço tudo. É eu empresa. Eu presa. Mas tá dando certo. Tá dando certo. Manu, eu percebo que tu não coloca muito filtro, que tu não enfeita muitas palavras, que tu, no conteúdo que tu faz, e que tu mostra a realidade como é. Eu lembro que tu comprou uma vez uma cama e que a cama não passava na escada da tua casa. Conseguiu primeiro, antes da gente perguntar, conseguiu passar a cama lá? Consegui, comprei um colchão a vácuo lá na Magazine Belo Lar, inclusive. Agora, deixa eu te perguntar. Isso de mostrar a realidade como é, tu achas que isso também fez com que o público gostasse de ti enquanto influenciadora? Sim, a gente tem que ser a real. Nós somos reais, nós somos pessoas. Quem me segue são pessoas vivas, que têm sentimentos. Então eu acho que a gente tem que mostrar a realidade para cada vez mais as pessoas se identificarem e nos seguirem. Né? Não tem como mostrar uma vida de mentira. Tu não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo. Então, eu moro nessa casa assim, eu tenho um carro assim, não. Não. Inclusive, eu mostro minha casa todo dia com tijolo aparecendo aqui atrás. Não tem problema com isso, não. Acho que tem que ser como é. Sim. Eu tava vendo um dia desse, não sei se tu já leu alguma coisa sobre, que tem uma pesquisa, um estudo, inclusive, de como essa realidade, que na verdade não é uma realidade, nessa ficção que alguns influenciadores criam, de que tem a vida perfeita, de como isso tem prejudicado o psicológico de algumas pessoas que aí seguem, porque a vida da Manu é perfeita, ela mora numa mansão, ela tem uma casa, ela ganha tanto por mês, e a minha vida não é assim. Então, a minha vida é muito ruim. Aí eu fico deprê. Tu achas que isso também pode contribuir, o conteúdo que tu cria pode contribuir para que as pessoas entendam que na simplicidade delas, elas são felizes? Sim, com certeza. Acho que isso eu não vi essa pesquisa, mas eu acredito que sim. E acredito que existe muita gente que fica com depressão de ver pessoas com a vida perfeita. Que na verdade não é perfeita, que não né? é perfeita, né? Então, eu acho que no teu ponto de vista também, essa simplicidade, ela consegue ajudar as pessoas. Sim. Caramba, que bacana. E, Manu, já houve alguma treta de algum influenciador contigo de dizer assim, não, teu conteúdo não é legal, ou tu faz isso e não deveria fazer, tem que fazer dessa forma? Ou nunca houve nenhum atrito contigo em outros influenciadores? Nunca houve atrito. Ninguém nunca veio te perturbar pelo conteúdo que tu cria? Não que eu me lembre. Não tem nenhum processo? Não tenho nenhum processo, graças a Deus. Não processou ninguém? Minha advogada está descansando. Nunca processou ninguém também? Não, eu ia, mas aí eu falei, não, vou esquentar muito a cabeça. Aí eu decidi não processar. Nem naquela época dos comentários preconceituosos da polícia? Foi nessa época, eu falei, eu não vou esquentar a cabeça com isso não. E quem é a Manu para além da internet, Manu? Como é que tu pode definir? É muito complicado, porque eu sou a Manu da internet. Entendeu? Ali sou eu. Não tem um personagem? Não tenho personagem. Sou eu, 100% eu. Mas o que é Manu, por exemplo? Tem alguma coisa que tu, às vezes, deixa de filmar, mas que tu não que tu faz, por exemplo? Não, tem dias que eu tô muito deprê e eu tento não aparecer assim. A gente tem dias e dias. Não que eu tente não aparecer depressiva, não que eu tô muito deprê hoje, eu não vou aparecer, mas às vezes a gente não se sente à vontade, né? Pra gravar. A gente não se sente 100% confortável. Não porque, eu não quero machucar as pessoas com o meu conteúdo, mas porque eu não tô me sentindo à vontade mesmo. E quem cria conteúdo de humor, eu imagino que a imagem que as pessoas devam ter de vocês é que é todo tempo muito feliz, vai receber todo mundo bem. E tem um dia que às vezes tu sai de casa e tu, não tô de muito bom humor, só quero na padaria comprar um pão. Já aconteceu esse dia aí de olhar, metida, não sei o quê? Nunca me chamaram de metida, mas realmente as pessoas têm essa imagem de quem cria conteúdo de humor, quem é humorista tá sempre 100% feliz. E eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Todos os humoristas que eu conheço têm pelo menos um transtorno. Pelo menos um transtorno ali. Ou é um borderline, ou é uma ansiedade, ou é uma depressão. Então a gente... são seres humanos, né? Sim.
Mas já aconteceu esse dia de alguém chegar contigo assim pra falar contigo, pô, tu não tá naquele dia legal e tu perceber que tu não foi legal? Inclusive, eu tento falar com todo mundo, até no Instagram eu tento responder todo mundo. Se me encontrar na rua, eu falo, paro, bato foto, converso às vezes. Às vezes não dá pra conversar, que o Uber tá chegando, a gente tem que conversar ali na pressa. Mas sempre dou atenção ali pras pessoas que me seguem e acompanham o meu trabalho. Como é que tu enxerga a tua responsabilidade enquanto influenciadora digital? Como assim? No sentido de que a gente volta para aquele assunto de que tu tens pessoas que te seguem, né? E como é a tua responsabilidade enquanto influenciadora no sentido de assuntos que tu vai abordar? Tu percebe que para além do humor você também tem uma responsabilidade enquanto uma criadora, enquanto uma pessoa que tá na frente daquela câmera? Amigo, sim. Sim. Mas a gente não pode se prender tanto a isso, porque eu não posso... Como eu te falei, o meu público é um público mais velho, então ele já tem opiniões formadas. Eu não tô falando ali com adolescentes, eu não tô formando opiniões, entendeu? Então, se eu falar, por exemplo, do Bolsonaro, ele já tem opinião formada sobre aquilo. Então, eles vão me atacar, ou eles vão gostar, entendeu? Eu não sou uma formadora de opiniões. É difícil mudar essa opinião política das pessoas, infelizmente. Manu, eu faço uma pergunta pra todo mundo que vem aqui, quando a gente tá quase pra finalizar a entrevista, que é com quem você não tomaria um tacacá. Com quem eu não tomaria um tacacá? E aí, assim, tem gente que fala, não, André, eu prefiro não falar o nome, mas eu posso falar, eu não tomaria um tacacá com uma pessoa que faz isso. Fica a teu critério, com quem tu não tomaria um tacacá? Se quiser falar o nome, a gente gosta de ouvir também. É porque não... Eu realmente não tenho treta com ninguém, eu não brigo com ninguém, não tem ninguém que eu não goste. Mas não precisa ser treta. Pode ser alguém que faça algo que é contra o que tu defende, ou o que tu acredita, ou que tem um comportamento que tu não teria porque tu achas que é errado. Amigo, assim, como eu te falei, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito de boa. Eu tenho amigos pessoais, uma das minhas melhores amigas, ela é super bolsonarista e ela estava acampada na frente do quartel e ela foi pra Brasília. E ela é minha amiga pessoal, entendeu? Então, acho que assim, tudo é a gente saber conviver. Se a gente soubesse conviver, todo mundo estaria na paz, o mundo estaria lindo, mas as pessoas, infelizmente, não sabem. Então, né? Tu tomaria um tacacá com qualquer pessoa? Se ela pagar... Tem que pagar, porque o tacacá tá né? 30 conto, meu amor. Tem que pagar, tá caro, mano, tá uma facada. E, Manu, tem algum influenciador, alguma personalidade da internet que, sei lá, tu tens um sonho de gravar ou de fazer uma collab, alguém que tu até possa ter também como referência? Rapaz, eu gosto muito do Whindersson Nunes. Por quê? Porque ele é um humorista renomado, né? E eu acho ali que todos os humoristas se inspiram um pouco nele, até porque a nossa vida é um pouco parecida, né? Era isso, é isso que eu ia te perguntar, tem a ver com... Sim, então gostaria muito de conversar com ele. Nem precisaria fazer um vídeo. Eu acho que a intenção não seria sentar pra conversar mesmo, tomar um café, tomar um tacacá com ele, né? Ele, de certa forma, o Whindersson acaba sendo uma inspiração pra ti também, enquanto influenciadora? Sim. Então esse seria um teu sonho enquanto essa personalidade. Qual é o teu sonho como pessoa mesmo, ou como empreendedora, como você disse que é também? Crescer cada vez mais. Eu sempre boto metas, né? No momento, a meta tá sendo alcançar os 100k ali, que tá, como tu disse, tá quase chegando, mas eu acho que não tá. Claro que tá, pô. De 50 mil pra 90 mil, o que tá mais perto dos 100 mil? Tamo perto, mas já tô agoniada. Chega e não chega. Mas uma hora a gente vai chegar lá. Manu, muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, Nosso meu papo amor. foi bem tranquilo, foi bem bacana. Gostei muito de conversar contigo e de ver... Eu não sei se tu quer deixar um recado pra alguém, pros seus seguidores. Eu quero agradecer, né, você que tá assistindo, agradecer minha família, a Deus e você por essa entrevista maravilhosa. Muito, muito obrigada. Obrigado, viu? Muito obrigado por ter vindo. E quando eu te chamei também foi no sentido de que eu queria abordar essa questão, porque eu vejo que tu fala abertamente das tuas dificuldades enquanto uma pessoa que tem depressão e não esconde isso, não fecha os olhos pra isso, porque eu acho que isso é muito difícil quando você fecha os olhos, né? A gente tem que se cuidar, galerinha. Bora tomar os remédios e bora pra terapia.
Tá certo. Bora pro CAPES, bora, enfim. Obrigado, viu, Manu? Obrigado. Até a próxima, que você tenha cada vez mais sucesso e cresça cada vez mais. Continue fazendo os resumos, viu? Adoro os apelidos carinhosos que você dá pras pessoas. Obrigadão, viu? Esse foi o nosso episódio de hoje. Sexta-feira que vem tem mais. Aproveita, pega esse link aqui, compartilha com todo mundo e segue a gente nas redes sociais, @Andrei Araújo e @SBT Pará. Até semana que vem.